o Toque no Altar. Lembra daquelas canções do Toque no Altar? Ficou conhecido no Brasil e fora do Brasil. Depois o Trazendo a Arca, e hoje ele faz um trabalho solo. E Deus está nos dando esse presente dele vir à nossa igreja no dia 29 de maio. Esse mês que começa agora, último sábado. É lógico que é um workshop, um culto que nós vamos fazer. Ele vai falar também sobre ministério e chamado, né? Não só para músico, mas todas as áreas, todos os ministérios na igreja. E é lógico que ele vai cantar, vai adorar a Deus juntamente conosco. E tem todo um custo. Então, tem um valor de R$ 35 por pessoa, né? R$ 35 por pessoa, 2 ingressos, R$ 50, 35 e 1 litro de leite. Né? O irmão que está promovendo é o Rafael. Ele quer ajudar uma casa de idosos aqui na cidade, ele sempre ajuda, e nós também ajudamos. Então você vai pagar R$ 35 e uma caixa de leite. 2 ingressos por 50, 3 caixas de leite para a gente ajudar essa casa de idosos aqui na cidade. Então, vale a pena, R$ 35, diante do que você vai ser ministrado pelo Davi Sassi aqui, não é nada. É simplesmente uma oferta. Quem está me entendendo diz amém. E por questão da pandemia, nós temos lugares bem limitados. Esse é um evento que virão pessoas de outras igrejas, até de outras cidades. Se você quer garantir a sua participação ainda hoje, lá na Central de Formações, você já faz a sua reserva. Não sei se já tem o ingresso lá. Tem, Rafa? Tem? Ah, já tem lá. Então, você já pode ir lá e garantir o seu ingresso para você participar no dia 29 de maio com Davi Sassi. Vai ser bênção demais. Além de Davi, nós teremos aqui outras igrejas que farão a abertura dessa programação. Vai ser uma noite esplêndida. Eu creio, já estou assim numa expectativa enorme, enorme. E você pode divulgar para pessoas evangélicas e não evangélicas, porque o Davi é conhecido no mundo inteiro, tanto por evangélicos e não evangélicos, tá bom? E todos eles serão edificados. Vamos à palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Domingo eu começo, XP3. Ah, quando eu esqueço, vocês fazem barulho, né? Cadê a galera do XP3? Uau, é só o Jean vir, eles se manifestam. É que domingo o Jean não estava aí. Então pode ir lá, a galera de 13 a 17 anos, eles agora vão aprender sobre aqui, ó, entendendo a Bíblia. Eles vão entender sobre a Bíblia, uma série de mensagens que eles vão aprender sobre a Bíblia. Seu filho, você está ali, naquela turma, seu neto ou seu sobrinho, vão crescer muito biblicamente falando nas próximas semanas e próximos meses, em nome de Jesus, amém? Pescadores de Cristo é uma ONG que nasceu dentro da igreja. Os presidentes, os líderes são o Davi e a Darley, são membros da nossa igreja, né? Eles estão promovendo um curso gratuito de eletricista. Então, se você está desempregado, quer aprender, a Darley está lá, né? Já acabou as vagas? Poxa, então eu nem vou poder fazer o meu curso? Eu ia fazer o curso de eletricista para não levar mais choque, mas brincadeira. Mas está aí, vai ter outras turmas em breve, né? Fica de olho, porque até almoço eles vão estar dando para quem vai fazer o curso, é o dia inteiro, são durante 3 dias, e é isso aí, parabéns. Não é só dar cesta básica, não é só dar o alimento, mas é ensinar a pescar, é dar o curso profissionalizante. Isso é realmente ajudar quem necessita. Parabéns. Pode tirar então que já acabou as vagas. Vamos lá. Eu quero falar hoje com você sobre forças renovadas. Diga comigo, forças renovadas. Quem precisa aí ter as suas forças renovadas, levanta a mão e diga, glória a Deus, eu preciso, Deus ouviu a minha oração e Deus vai responder através dessa mensagem hoje, amém? Glória a Deus, eu nunca vi um tempo de pessoas tão desanimadas como nós estamos vendo nos últimos dias. Empresários desanimados com o mundo dos negócios, esposas desanimadas com o marido, maridos desanimados com a esposa, pais desanimados com os filhos, filhos desanimados com os pais, funcionários desanimados com o emprego, com o patrão, com a empresa, pessoas desanimadas com os amigos, desanimados com a nação, com os políticos, não acreditam em nada, duvidam de tudo, acham que não vale mais a pena lutar, pessoas que estão desejando a morte, pessoas entrando em depressão, síndrome do pânico, doenças da alma. Pelo menos eu tenho 47 anos e até aos 46 anos eu não tinha vivido um tempo de tanto
tanto desânimo. E se a gente não vigiar, a gente que está focado na palavra de Deus, está focado na cruz do Calvário, se nós não vigiarmos, esses desânimos contagiam até a gente. Até a gente que está na presença do Senhor, até a gente que está orando, até a gente que está ministrando. Se a gente não vigiar, nós somos contaminados com esse desânimo. Então o Espírito Santo colocou no meu coração para ministrar essa noite esse tema, forças renovadas. Deus nesta noite não vai, Ele já está renovando as nossas forças. Quando eu entrei aqui e vi as músicas sendo ministradas, eu disse, estamos em sintonia. O mesmo Espírito, as letras, batendo com o tema, Deus está renovando as nossas forças. Coloque a mão sobre o seu coração e diga, Deus está renovando as minhas forças, aleluia. Diga, eu não vou desistir, eu não vou parar, eu não vou desanimar. Declare, eu vou prosseguir em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga, eu vou prosseguir. Declara, eu vou prosseguir. Nós não podemos parar. Mas a grande verdade é que precisamos vencer o desânimo. E por que precisamos vencer o desânimo? Porque uma pessoa desanimada, meus irmãos e irmãs, não vence na vida. Uma pessoa desanimada não tem ânimo para acordar cedo. Uma pessoa desanimada não tem ânimo para arrumar casa. Uma pessoa desanimada não tem ânimo para fazer nada com excelência. Uma pessoa desanimada não tem vontade de se cuidar. Uma pessoa desanimada, ela está à beira de uma depressão. Uma pessoa desanimada não tem prazer de viver. Uma pessoa desanimada só pensa no negativo. Uma pessoa desanimada só vê problema. Uma pessoa desanimada só vê dificuldade. A palavra que mais faz parte do vocabulário dela, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho jeito, eu não vou vencer, eu nasci para sofrer, é sofrimento a vida toda, eu preciso desse remédio, eu estou doente e não vai dar certo. Essas são as palavras do vocabulário de uma pessoa desanimada. E Deus não nos criou para isso. Porque uma pessoa desanimada não vence na vida, não tem força para dialogar, negociar, orar, ler, não tem força para vencer. Josué capítulo 1, versículo 9 diz assim: não fui eu que lhes ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore. Eu estou vendo muita gente apavorada nos últimos dias. Apavorada com a Covid. Pessoas que estão ficando histéricas. Só faltam beber álcool em gel. É verdade. Pessoas que lavam até o ovo que compra no mercado para entrar dentro de casa. Deixa eu te falar, se você não sabe, já foi comprovado pela ciência que a contaminação por objeto é quase zero. Não, esse negócio de ficar limpando o carrinho lá no supermercado, tudo bem, está higienizando, mas não tem nada a ver com Covid. Não tem nada a ver. Coisa de crente que se diz de oração, de Deus, que jejua, que não vem à igreja por causa de Covid. Deixa eu te falar, o teu Deus continua sendo Deus, meu irmão. Não se apavore, a Covid não é maior que o nosso Deus. Pessoas com medo do desemprego, o nosso Deus é maior que dinheiro, meu irmão. O nosso Deus é maior que emprego, o nosso Deus é maior que empresa. Crentes parando de dizimar, de ofertar com medo de faltar. Meu irmão, Deus tem muito mais para te dar do que você tem para dar para Ele. A Bíblia diz que é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá sabedoria para adquirirmos riqueza. Para desse medo, para de ficar louco, maluco por causa de Covid, por causa de governo. Pessoas desanimadas, com medo do comunismo, com medo da esquerda, com medo de Bolsonaro, com medo de STF. O nosso Deus continua sendo maior que STF, meu irmão. Basta o estralo de Deus do nosso Deus, acaba com tudo.
A Bíblia diz que os soldados romanos, quando foram prender o Senhor Jesus Cristo, está na Bíblia Sagrada, eles chegaram no jardim do Getsemane procurando quem é Jesus Cristo. Aí Jesus Cristo disse assim: sou eu. Os caras caíram para trás. Jesus esperou eles levantarem outra vez. Eles levantaram. Quando levantaram, Jesus disse outra vez. Jesus acho que estava brincando com os caras. Ele disse: sou eu. Os caras caíram de novo. Não foi os soldados romanos que prenderam o Senhor Jesus Cristo. Não foram os soldados romanos que mataram o Senhor Jesus Cristo. Foi o Senhor Jesus Cristo que se entregou por amor a mim e a você, meu irmão. Ninguém tinha o poder e nem tem de prendê-lo. A morte não venceu. Preste atenção, Deus continua sendo Deus. Precisamos entender quem é o nosso Deus. Às vezes a gente está dizendo que ama a Deus, que crê em Deus, vem na igreja, lê a Bíblia, mas nós estamos agindo muitas vezes como crianças espirituais, medrosas. Já viu criança com medo de escuro? Está dentro da casa dela, está dentro do quarto dela, mas está com medo de escuro. Nós temos um Deus que nos guarda, nós temos um Deus que nos ama. Se nós cairmos, Ele levanta. Se chorar, Ele nos consola. Ele já disse que você é dele e Ele é seu, meu irmão. Você nem pediu, e a Bíblia diz que Ele já deu ordem aos seus anjos a teu respeito, para te guardar, para te livrar. Então você precisa ter as suas forças renovadas. Você precisa focar naquilo que é o correto. Você precisa focar naquilo que é bom. Você precisa focar naquilo que é agradável. Você precisa focar na cruz do Calvário. Precisamos ler Bíblia. Precisamos jejuar. Precisamos orar. E não precisa de palavras bonitas não. Precisamos meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Sabe por que muita gente está sofrendo? Sabe por que muita gente está desanimando? Porque não está lendo a Bíblia. Faz um teste amanhã. Faz um teste. Acorda, começa a ler a Bíblia. Vai ler o livro de Salmos. Leia Provérbios. Leia o livro de Jó. Leia o Evangelho de João. Leia qualquer parte da Bíblia. Leia para ver se o seu dia não vai ser diferente. Leia o Salmo de número 23. Leia o Salmo de número 91. Mas acredite, não é ler por ler não. Acredite. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Não se apavore. Fale para o teu irmão, não se apavore. Fala aí mesmo com máscara e distante. Fala, não se apavore. Está com seu esposo, com a sua esposa, diga: meu amor, não se apavore, Deus é conosco, Ele não vai nos desamparar, não vai faltar coisa grande nem pequena, o nosso Deus continua sendo Deus. Aleluia, aleluia. Pastor, e o que fazer para vencer? Vou te dar receita, anote. Primeira coisa, seja forte e corajoso. É o que Deus diz para Josué: seja forte e corajoso. Josué está diante de um desafio imenso. O seu líder Moisés morreu. Milhões de pessoas no deserto. Canaã ainda está à frente. Tem Jericó para vencer. Tem tantas cidades para vencer. Tem tantas muralhas para serem derrubadas. Josué é o cara mais próximo de Moisés. É lógico, ele como um auxiliar de um grande líder, logo cai a ficha. Esse cara morreu, eu sou a bola da vez. E esse cara era um grande líder. Esse cara, Moisés, muita intimidade com Deus. Aí ele lembra dos feitos que Deus realizou através de Moisés, eu acredito. Eu imagino Josué lembrando do dia que Deus repreendeu Miriam e Arão, irmãos de Moisés, porque foram se meter na vida de Moisés. Se meter não foi nem nada muito sério. Foi um negócio de namoro, de marido e mulher. Miriam não gostou da futura cunhada. Arão também, eles fizeram um comentário desagradável. Sabe o que Deus faz? Vem aqui, Miriam. Vem aqui, Moisés, vem aqui, Arão, na frente da tenda. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Com Moisés, eu falo tete a tete. Eu falo como estou falando com vocês, como eu falo com um amigo. A Bíblia diz que Deus não tinha nem terminado de falar. A pele de Miriam já estava toda leprosa. Toda leprosa.
Arão teve que ir lá até Moisés e dizer: pelo amor de Deus, clama a Deus para curar nossa irmã. Moisés vai lá e clama a Deus, Miriam é curada. Eu fico imaginando o que passa na cabeça de Josué. Cara, se acontecer comigo de novo, do que aconteceu diante do mar. Nós passamos terra em seco, o cara orou, falou com Deus, Deus mandou levantar a vara, o mar se abriu. Depois, quando a gente estava do outro lado, vem Faraó e sua carruagem, seu exército, e o mar se fecha e morre todo mundo lá. Será que eu sou capaz de tudo isso? Então o cara começa a ver o desafio, o tamanho do problema, que era um problemaço, velho. Era um problema. Tem gente que diz: pastor, que bênção liderar essa igreja, que legal. É um problema, velho. É um problema. Porque aqui no culto tudo é glória a Deus e aleluia. Mas amanhã, se não tiver dinheiro para pagar a conta, velho, você é empresário, você tem contrato lá com seus clientes. Aqui ninguém tem contrato não. Aqui é coração grato. É diferente. Aqui é coração grato. Se você não quiser ser dizimista, eu não vou proibir você de vir no culto, ué. Mas as contas vencem amanhã. Aqui você entende, você é um homem, uma mulher espiritual, você entende as coisas espirituais. Tudo que eu falo você entende, o Espírito Santo revela o seu coração. Mas para ter toda essa estrutura, eu negocio também com homens carnais, que não entendem. Homem que só entende o que é dinheiro, só dinheiro. É um problema, meu irmão. Josué estava diante de um problema. Povo reclamão, povo murmurador, nada estava bom para eles. Deus mandava maná, eles reclamavam. Eles pediam carne, Deus enfiava carnes, eles reclamavam da carne. Povo que toda hora murmurava. Deus queria intimidade com eles, Deus queria tempo a sós com eles, eles não queriam. Eu imagino Josué começando a olhar para o tamanho desse desafio. E quando você foca em uma coisa, essa coisa vai crescendo na tua frente. Você já viu? Os homens não têm isso, mas as mulheres. O marido foi viajar, depois de tantos anos, dormiu sozinho em casa, ficou com aquele medo terrível, se cobriu toda para dormir. Aí de madrugada teve um barulho, deu uma olhadinha assim por debaixo do cobertor e viu um vulto e disse: é ele, vou morrer. Aí quando acordou de manhã com medo, gelada, era a jaqueta do marido que estava pendurada na parede. Mas ela jurava de pé junto que era um homem que ia atacá-la. Medo vai crescendo. Vai crescendo. Eu imagino Josué olhando para aquela multidão, o povo reclamando. Agora não tem mais Moisés. E agora o que vai fazer? E Deus diz: você é o cara, a bola da vez. O cara treme na base. Deus, que conhece as nossas estruturas, diz para Josué: seja forte e corajoso. Irmão, irmã, você quer vencer na vida? Você tem que ser forte e corajoso. Você tem que ser forte e corajoso. Você não pode temer nenhum mal. Porque para vencer esse mal, você tem o seu Deus com você. Pensei que você ia dar glória a Deus por isso. Você tem o seu Deus com você. Então o primeiro passo é: seja forte e corajoso. É o que Deus vai dizer para Josué. Josué 1:9. Seja forte e corajoso. Provérbios 24:10, um outro homem que enfrenta desafios enormes, Salomão, grande sábio Salomão, ele escreve: se você vacilar no dia da dificuldade, como será limitada a sua força, meu irmão? Esse momento que nós estamos vivendo não é momento para a gente vacilar, não. É momento para a gente avançar. Não é momento para recuar, não, meu irmão. Olha aqui, esse momento que nós estamos vivendo não é momento de você pensar em se separar da sua esposa, não. Esse e nenhum outro momento. Mas principalmente esse momento que Satanás está trabalhando na mente de muita gente. É melhor se separar. É tanta confusão, é tanto problema, é tanta escassez. Vai embora, cuida da sua vida. O importante é ser feliz. Não, seja corajoso, enfrenta o momento. Deus é contigo. Deus é contigo. Se você vacilar no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Então isso quer dizer que no dia da dificuldade, da adversidade, não é para a gente recuar, não é para parar, é para avançar. Porque se a gente continuar avançando, nós vamos terminar lá do outro lado mais forte do que nunca. Esse é o grande segredo. Irmãos, eu já disse aqui várias vezes, vou repetir: lutas,
dificuldades, problemas existem, nunca é para nos destruir, é para nos fortalecer. É para nos fortalecer. 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18 diz: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, porque tudo isso que nós estamos passando é momentâneo. Um ano já se passou de pandemia, parece que foi ontem que começou. Rápido, momentâneo. Quanta gente disse, a gente não vai aguentar, empresa fechada, igreja fechada, 60 dias já se foram embora, irmãos. Março e abril já foi embora. A igreja permanece de pé. Nós estamos aqui em vitória, para a glória de Deus, aleluia. Muitos pensaram, eu não vou aguentar. Você aguentou, você está aqui, e você está mais forte do que nunca, em nome de Jesus. A tua fé aumentou, Deus acrescentou mais fé, Deus conhece a sua estrutura, e Ele sabe o que está fazendo, aleluia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, olha aqui, naquilo que não se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é o quê? Transitório, mas o que não se vê é eterno. Deixa eu te falar, meu irmão, essa politicagem que a gente está vendo aí, tudo isso é transitório, já passa tudo isso, velho. Tudo isso. Eu lembro quando eu era garoto, lá no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, lá na Bahia. Eu lembro, o cara que mandava na Bahia era Antônio Carlos Magalhães, ACM. A gente tinha que ir para frente da bandeira, caderninho tinha foto dele, e tinha tudo, tinha, ao lado do hino nacional tinha foto dele, não era nem do presidente, era foto dele. O cara mandava, a Bahia sofreu muito e sofre até hoje por causa dessa família. Morreu. Cadê a CM? Cadê a CM? Alguns anos atrás tinha alguns partidos aí que alguém dizia, ninguém tira do poder. Ninguém tira, pronto, fizeram aí mensalão, muito dinheiro, agora vão eleger governador, prefeito, vereador, deputado, senadores. Deus tirou do mapa. Deus tirou do mapa. E deixa eu te falar, qualquer outro poder que se levantar para destruir essa nação, e a igreja continuar firme, avançando, orando, Deus vai tirar do mapa. Deixa eu te falar, daqui a alguns dias e anos, você não vai ouvir falar mais de alguns nomes. O mundo vai esquecer, o Brasil vai esquecer, porque Deus está levantando um povo forte nessa nação. Deus está levantando um povo guerreiro nessa nação. Um povo de oração, um povo que não teme, um povo que não se apavora, mas um povo que olha para a cruz do Calvário, que é o lugar da nossa vitória. Não tenha medo. 2, primeira coisa, seja forte e corajoso. Segunda coisa, saiba quem comanda a sua vida. Irmão, isso aqui é muito importante. Você precisa ter convicção de quem comanda a sua vida. Porque se a sua vida é comandada pelo Deus morto, você está fadado ao fracasso. Mas se a tua vida ela é comandada por aquele que vive, você pode crer no amanhã. Aleluia. Se a tua vida ela é comandada por aquele que vive, você pode crer no amanhã. Tenha certeza disso. Deus, ouça, Deus não falha. Deus nunca falhou e jamais falhará. Ainda que você seja infiel, a Bíblia diz, Ele permanece fiel. Ainda que você vire as costas para Ele, Ele continua amando você. Domingo eu começo uma série de mensagens, a revolução da graça. Está aí, a revolução da graça. Experimente viver livre da derrota. Venha domingo, não falte, traga seus parentes e amigos.
você vai descobrir que tudo que você precisa, Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Sabe, irmãos, quando tem uma conta bancária, para você entender, recheada de dinheiro, de tudo que você precisa, você pode sacar naquela conta, passar aquele cartão, mas você está passando fome porque você não sabe como sacar. Assim é a vida espiritual. Tudo que o homem precisa está em Jesus, Ele já conquistou para nós. Mas a maioria de nós está se esforçando ao máximo para fazer alguma coisa para conquistar o que já é direito nosso. Graça é favor imerecido. Graça é favor imerecido. A mulher samaritana não precisou se santificar primeiro para depois ter encontro com Jesus. O contrário, ela teve encontro com Jesus e foi santificada. É interessante isso, a gente entender isso. Os leprosos, que eram considerados imundos, eles primeiro não foram curados para depois ter um encontro com Jesus. Primeiro Jesus tocou na lepra para eles serem curados. Nós ainda estamos na neurose que a gente tem que fazer para ser abençoado. Não, eu não faço mais nada para ser abençoado. Eu faço tudo para o meu Deus, porque eu já sou abençoado. É diferente, irmão. Pastor, quando eu parar de fumar eu vou me batizar. Não, você não precisa parar de fumar para se batizar. Você tem que se aproximar de Jesus, porque você já é liberto. No livro de Deus você não é viciado. O problema é esse, que você está se esforçando para se libertar, sendo que Ele já te libertou. Quando você entender que Ele já te libertou, você para com todos os vícios. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Se você achar assim, não, sabe, Deus vai me abençoar porque eu sou dizimista fiel. Não! Você só é dizimista fiel porque Ele já te abençoou. E porque Ele já te abençoou, você não para de dizimar. É diferente. Agora, se você tem uma vida de miserável, que você não pode, que você é incapaz, a crise está vindo lá na China e você já está pensando em ser infiel aqui. Você não entendeu ainda. Então preste atenção, saiba quem comanda a sua vida. Quem comanda a sua vida é o Deus Todo-Poderoso, que te ama, independente do que você já fez, ou que você está fazendo ou venha fazer. Ele te ama, e ponto final, e não abre mão de você. Irmãos, imagina o filho pródigo, a mente daquele garoto. Imagina a mente pecaminosa, porque é o pecado que nos escraviza. Eu não vou voltar para o meu pai não, já gastei tudo, eu que sou errado, eu que saí, eu que abandonei, eu que fui ingrato, eu que gastei, eu que... Mas um dia o Espírito Santo convenceu ele e disse, cara, vai lá, vai pelo menos para ser tratado como um empregado. Olha, e aí ele disse isso mesmo, ele disse, olha, eu vou lá no meu pai e vou dizer, pai, eu não mereço mais ser tratado como filho. É assim que muitas vezes, muitos de nós pensamos. Deus já tem tanta coisa para se preocupar. Deus vai se preocupar com o Paulo que está no altar, vai se preocupar comigo. Eu cheguei agora, eu ainda tenho esse vício. Deus vai se preocupar com o pastor Isaac. Não, você é tão filho quanto eu. Você é tão amado quanto todos nós que estamos no altar. Você está entendendo? Entenda isso, querido. Quando você entende isso, isso é libertador. O garoto só foi liberto quando ele entendeu, eu vou voltar para a casa do pai. Quando ele voltou, ele descobriu que ele nunca ia ser tratado como empregado. Ele sempre foi filho. A cama dele estava lá, a comida dele estava lá, o anel dele estava lá, a sandália dele estava lá, a roupa dele estava lá, tudo que ele tinha direito estava lá. Mas Satanás colocou na mente dele que ele tinha que ser tratado como empregado. Deixa eu te falar, você nunca vai ser tratado como empregado, como escravo diante de Deus. Você é filho, meu irmão. Saiba quem está no comando. O Senhor disse para Josué, Josué, não fui eu que lhes ordenei? Quem te ordenou? Foi o diabo? Foi o diabo que mandou você vir para a igreja? Foi o diabo que mandou você casar? É o diabo que insiste no casamento? Foi o diabo que criou o casamento? Não, quem foi Deus? Então se foi Deus, descansa, velho. Descansa que Ele cuida. Entendeu? Tem um coração ensinável. Deus disse, Josué, não fui eu que lhes ordenei? Peraí, se fui eu, cara, você sabe que eu posso todas as coisas? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56 a 57 diz, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus
que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção, irmãos. A vitória não vem por nosso intermédio, a vitória vem por intermédio dele. Por isso nós não podemos desanimar, por isso nós temos que ter as nossas forças renovadas. Não olhe para a sua estrutura, olhe para a estrutura dele. Não olhe para o que você já fez, olhe para o que ele já fez por você, meu irmão. Creia. Provérbios 21, 30 ao 31 diz: não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Esse é o teu Deus, esse é aquele que te guia, está aqui. Não há sabedoria alguma. Você já tremeu diante de algumas pessoas? Você diz: eu vou ter reunião com aquela pessoa, ela é muito sábia, ela é muito inteligente, ela sabe maquinar, ela sabe colocar as palavras, ela tem um poder de convencer, ela é uma pessoa carismática, e você treme na base. Pois é, Deus não treme na base diante de ninguém. A Bíblia diz assim, não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Esse é o teu Deus. Se você deixar tua vida no comando dele, o mundo inteiro pode se levantar contra você. Quando pensarem que você está caindo, eles vão perceber que você está mais forte do que nunca. Eles vão perceber que você está mais forte do que nunca. Creia nisso. Creia nisso. E para nós terminarmos, se coloque de pé, por gentileza. Se é o Senhor que está no comando da sua vida, meu irmão, minha irmã, descansa. Descansa. Sabe, irmão, sabe o que nós precisamos fazer? É descansar. Só fica apavorado quem não descansa, quem está excessivamente preocupado. Você já viu uma pessoa excessivamente preocupada? Ela não se concentra em nada. Ela só se concentra no problema, na dificuldade. A solução está na frente dela e ela não consegue enxergar. Ela não consegue enxergar. Nós precisamos descansar. Josué capítulo 1, versículo 9, parte B diz: não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Irmãos, talvez você enfrente algumas situações, alguns problemas, algumas circunstâncias, que você não tem a pessoa que você gostaria do seu lado. Talvez você, irmão, vai ao médico, seu marido não consegue te acompanhar ao médico, e você recebe lá um diagnóstico terrível de um câncer, que você tem que fazer uma cirurgia urgente, você tem poucos dias de vida se não fizer a cirurgia. O seu marido, que tanto te dá confiança e segurança, não está lá naquele momento, mas o teu Deus está, meu irmão, minha irmã. Eu não sei qual a dificuldade ou a reunião que você vai participar amanhã, o problema que você tem para resolver amanhã. Talvez você julgue não ter o melhor advogado, não ter a melhor proposta, mas você tem o Deus Todo-Poderoso. Ele está com você. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Por onde você andar. Deixa eu te dar uma receita. Eu disse agora há pouco aqui, eu não faço reuniões só com homens e mulheres de Deus. Eu trato com pessoas endemoniadas, muitas vezes. Pessoas possessas. Pessoas que você vê o demônio na fisionomia delas. Mas sabe como eu falo com Deus quando eu vou ter reunião com essas pessoas? Vou te dar o segredo. Anote aí. Eu digo para Deus assim: Deus, eu quero ter reunião com fulano de tal. Não quero conversar com demônio. Eu não quero conversar com nenhum demônio. Eu quero conversar com o Senhor fulano de tal. Então, Espírito Santo, vai na minha frente. Cara, você chega lá, aquela pessoa brava, tá mansinha, mansinha. Eu já tive reuniões com pessoas que você via que ela estava furiosa. Mas na hora prevaleceu o que Deus tinha para mim. Então diga para Deus, converse com Deus, aprenda a dialogar com Deus, com o Espírito Santo.
Você vai trabalhar, Espírito Santo, vai na minha frente. Você vai ter uma reunião, Espírito Santo, por gentileza, comanda a reunião. Você não vai se apavorar para falar, para responder, para perguntar. Não, mantenha calma. Não se apavore. Não se apavore. Deus diz para Josué, calma, cara. E olha, Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Se puder usar a versão BPT, eu acho que eu coloquei aí, use essa. Esse texto nessa versão diz assim, de 1 Tessalonicenses 5, 24. Aquele que vos chamou é fiel e há de realizar aquilo que prometeu. Eu vou ler de novo, está aí? Aquele que os chamou é fiel e fará, aleluia, e há de realizar aquilo que prometeu. Deixa eu te perguntar, o que Deus prometeu para você? Foi Deus? Você tem certeza? Descansa. Interessante, agora que eu estou lembrando aqui, ontem eu tive uma reunião com o pastor Léo Tito e mais alguns pastores, e ele estava falando sobre tempo, das coisas acontecerem no devido tempo. Ele deu um exemplo, ele disse, no ano 80, Deus disse que eu iria mudar para Dallas, e eu pensei que ia ser já no mês seguinte. Passaram-se 20 anos para eu mudar para Dallas. Só que quando eu mudei para Dallas, a casa estava pronta, a igreja estava pronta, a equipe estava pronta, tudo estava pronto. Se ele tivesse ido antes, talvez se ele tivesse ido no 19º ano, ou no 19º ano e 6 meses, ele teria se dado mal. Mas se a gente esperar o tempo de Deus, espera Deus fazer. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim, espera Deus fazer. No tempo dele, Deus é o Senhor do tempo. Ei, irmã, presta atenção. Deus só vai te curar no tempo dele. Pastor, mas parece uma eternidade. É uma eternidade para você, mas para Deus é como se tivesse acontecido agora. Deus é o Senhor do tempo. Descubra quem é o seu Deus. Por isso que Oséias vai dizer que o povo perece, é o povo de Deus, perece por falta de conhecimento. Descansa, pastor. Mas eu estou orando por meu marido faz anos, e parece que cada dia ele fica pior. Pois é, ele vai se converter no tempo de Deus, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Pastora Zéza estava compartilhando, o marido dela ateu, nunca acreditou em Deus, e ela ia para a igreja até escondida com os filhos por muitos anos, e escondida, e ela entrou em coma, e quando foi na virada de ano, os filhos tiveram a sacada de Deus, o casal de filhos, Sara e Celcinho, e disseram assim, o pai deles dorme cedo, é um judeu, dorme muito cedo, fechado, nunca fez uma oração, nunca clamou o nome de Deus, e aí Deus falou para o Celcinho e para Sara, vá dar uma volta no hospital que a sua mãe está internada e declara que ela já está curada. Aí o Celcinho e a Sara disse, pai, o senhor está indo dormir, a gente vai sair. Ele disse, para onde vocês vão sair essa hora? Meia-noite. Eles disseram, nós vamos orar pela mamãe. A gente vai dar uma volta no hospital e declarar a cura dela. Aí ele disse assim, eu vou. Eles se assustaram. Eu vou. Pai, vai. Mas, pai, nós vamos orar pela mamãe. Ele nunca orou para Deus? Eu vou. E eles ficaram assustados, mas foram. Começaram a dar volta no hospital. Chegou na frente do hospital. O homem disse, deixa que eu oro. Aleluia. Pai, a gente vai orar pela mamãe. Deixa que eu oro. Ele levantou e pela primeira vez clamou a Deus pela esposa. Oh, aleluia. É no tempo de Deus. Fala aí. Fala aí para a pessoa que está ao seu lado. É no tempo de Deus. É no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Ele fará, Ele fará. Hebreus 10, 23 diz, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Ei, irmãos, às vezes a gente professa uma coisa, mas não se apega com firmeza. É verdade. Termina o culto, chega na lanchonete e já está murmurando. É assim. Quantas vezes eu já ministrei aqui para grupos pequenos, a pessoa repete, eu estou aí embaixo, na frente da pessoa, quando termina a reunião, aqui mesmo na frente, a pessoa está falando tudo o contrário. Ah, pastor, não tem jeito não, está difícil, não vou conseguir. Eu falei, cara, mas agora?
a gente professa, mas não se apega. Olha o que o autor aos Hebreus vai dizer: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é o quê? Aquele que prometeu é? Aquele que prometeu é? Então diga assim: quem me prometeu é fiel. Quem me prometeu é fiel. Aleluia. Irmãos, quem não entende isso vai rir da sua cara. Vai rir. Mas não tenha medo, não desanime nem se apavore, porque quem te prometeu é? Fiel. Aleluia. As circunstâncias todas dizem que não tem como. A mãe vai abortar. 8 vezes a mãe vai abortar. A família está dizendo: tadinho, pensei que a avó ia ter um neto, não vai ter. Aí sabe o que Deus faz? Usa um alcoólatra e diz: ô mulher, deixa que eu ajudo você a criar essa criança. Não mata não, já tentou abortar 8 vezes, não consegue? Deixa aí que eu ajudo, eu dou o pão e o leite. Aí quem nasce? Paulo. E só para pisar na cabeça do diabo, olha o tamanho do garoto. Porque podia nascer raquítico, né? Cheio de problema, tomou muitos abortivos, sem um braço, nariz torto, sem os lábios. Podia nascer com um monte de sequelas. Mas nasceu grande, com a voz ungida, uma garganta maravilhosa e mão para toda a obra. Ele está aqui no altar, hoje à tarde estava ali em cima, prendendo um banner ali fora. Essas paredes aqui, ele que me ajuda a pintar. Esse carpete, ele que colocou. Porque aquele que prometeu é fiel. Entenda isso, irmão. Não desanime. Diga eu. Declare, diga eu não vou desanimar. Diga eu vou confiar. Eu vou confiar. Confia, irmãos. Confia. Feche os seus olhos. Por gentileza. Coloque a mão sobre o seu coração. Aleluia. Aleluia. Não duvide.